Aprenda a usufruir dos milagres que Deus deu a você. Deus deu bênçãos enormes para nós. E tem dado todos os dias. Cada cuidado dele. Quantas coisas precisaram dar certo para que você chegasse até aqui hoje. Nada parou você. Não aconteceu nada de grave. Você não viveu uma tragédia. Nada cruzou o seu caminho. Porque Deus estava guardando você. Então, não ache que Deus se esqueceu. Não ache que Deus voltou atrás. Muito pelo contrário. Deus está falando e dando sinais a você. Que Ele tem isso sim, que Ele vai fazer sim. Que é sim, a promessa que Ele fez é sim, válida. Basta você aguardar e contemplar os feitos do Senhor pelo caminho. Em nome de Jesus. Estão ligados às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Então repita comigo. Eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Pense grande. Alargue as suas tendas para viver o que o Senhor planejou para você. Amém? Deus fala de diversas formas. Uma hora Ele fala de uma forma, outra hora Ele fala de outra forma. E nem sempre vai ser da forma que você quer que Ele fale com você. E por isso que a gente tem que estar com o ouvido muito apurado e muito atento, não só para escutar um barulhinho qualquer, mas para ouvir também. Nós ouvimos o que o Senhor está falando, a gente não escuta só. Por isso que a gente precisa estar o tempo todo atento, inclusive para pedir um sinal para Deus. Porque Ele pode dar sinais para você de diversas formas. Quem nunca orou pedindo um sinal? Senhor, me dá um sinal assim. Senhor, fala comigo. Senhor, só vou fazer tal coisa se o Senhor me der um sinal. Pode fazer isso? Pode. Ele vai dar? Talvez não do jeito que você queira, mas dá. Às vezes até dá do jeito que pediu. A gente tem exemplos na Bíblia assim. Porém, você precisa estar com o ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor. Porque há momentos, como eu falei, você pode pedir um socorro a Deus e falar: Senhor, eu preciso de resposta, eu preciso de saída, eu preciso de uma definição e eu preciso que o Senhor fale comigo. Então, eu só vou fazer tal coisa se acontecer isto aqui. Tem como Deus responder? Claro. Em Gênesis 24:11 diz: ao cair da tarde, quando as moças saem para tirar água, fez os camelos se ajoelharem próximo de um poço de água. E orou em silêncio. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me bom êxito nesse dia e mostre bondade para com o meu senhor Abraão. O Senhor vê que estou perto desta fonte. As moças dessa cidade estão vindo tirar água. Vou pedir a uma delas: por favor, incline o seu cântaro para que eu beba água. E se ela responder, beba, também darei água aos seus camelos. Que seja essa moça que o Senhor escolheu para o seu servo Isaque. Assim saberei que o Senhor foi bondoso para com o meu senhor. Antes de terminar a oração, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, levando um cântaro no ombro. Para aqui. Você vê que antes dele terminar a oração que ele fez uma oração bem silenciosa. Sabe aquela que você só balbucia? Foi essa oração que ele fez. Senhor, me ajuda. Eu vim aqui, isso aqui é a decisão de uma vida. Errou no casamento, errou na vida. Era a decisão de uma vida. E foi confiado a ele essa missão. Aí lá vai ele e lança a Deus. Ó, Senhor, me ajuda, por favor. Né? Então, a moça que vier, que eu pedir água, ela me dá água. E ainda servir os camelos, se oferecer para dar água para os camelos, é essa moça. Antes dele terminar de orar, aconteceu. Foi exatamente como Rebeca fez. Você imagina se Rebeca, naquele momento, para e fala assim: eu não sou obrigada a dar água para ninguém. Ou eu nem te conheço, vou dar água para você. E para os seus camelos ainda? Você, jamais. Nem conheço você.
Certamente um impulso do Espírito Santo a fez fazer aquilo. Mas o que eu estou falando aqui são de sinais. Às vezes você vai pedir e aquilo vai acontecer exatamente como você pediu. Em outros momentos, o que você precisa é só ficar em silêncio. Às vezes nem pedir. Às vezes nem orar, sabia? Você fala assim, está falando para eu não orar? Não, porque você tem que ter uma vida contínua de oração. Mas às vezes, uma oração poderosíssima é aquela que você fica em silêncio e, Senhor, eu só vim aqui para te ouvir. Eu vim aqui só para escutar. Sabe aquela? Porque às vezes a gente está falando muito, com muitos barulhos, ouvindo muitas coisas, e às vezes tudo que você precisa é parar e ouvir o Senhor. Porque Ele está falando. Então escute. Aqui, em 1 Reis 19, um outro exemplo, 1 Reis 19, 11, diz assim, ó, saia e ponha-se no monte, diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um som de brisa suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, por que você está aqui, Elias? Veio fogo, imagina a força do vento para mover a pedra do lugar. Você que estava aqui no dia do furacão Milton sabe o que eu estou falando. Aquele vento não moveu pedras, mas poderia, porque era poderoso o negócio ali. Você sabe a força daquele vento. Então, certamente é Deus falando? Não era. Deus não estava lá. Aí vem fogo, aí vem terremoto. Certamente então é Deus falando? Não era. Então, vai estar no fogo? Não era. Aí vem aquela brisa suave. O Senhor vem de um jeito que você não esperava. E Ele ouviu. Você vê que Ele entendeu. Em nenhum dos momentos você vai ver assim, e veio um forte vento, e Ele já cobriu o rosto e falou assim, ai meu Deus, será que é Deus? Em nenhum momento Ele fez isso. O terremoto, agora deve ser Deus. Não. Ele não teve dúvidas. Porque quando a voz do Senhor vem, nós não temos dúvidas. Se tem uma coisa que eu respondo sempre para quem me pergunta assim, pastora, como que eu sei se é isso mesmo, se é verdade, se não é, se eu devo ou não devo? Eu sempre respondo assim, Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus confuso. Quando Ele fala, nós temos certeza que Ele falou. Pode vir alguma tempestade, alguma coisa assim para confundir a sua mente? Sim, mas quando Ele fala, você sabe que foi Deus que falou. E Ele veio num suave sussurro. Você sabe que esses dias eu ouvi todos os rumores de que ia nevar na Flórida. Vai nevar. Já vi nevar, falou que nevou não sei quantos anos atrás lá. Não sei. Não vou nem dar essa informação, mas não sei. Falaram que já nevou. E eu ouvi, falei, vai nevar? Vai nevar. Eu ouvi isso ano passado também. Não nevou. Mas nesse nível de menos 4 graus, eu falei, então vai nevar. Fiz uma pergunta a Deus. Fiz uma pergunta e disse assim, Senhor, eu vou saber que o Senhor falou comigo. Se nevar. Não nevou. Eu acordei a madrugada toda para olhar na janela. Eu ficava toda hora. Já está nevando? Será que a neve já chegou? Não chegou. O máximo que me mandaram era uma geada, uma planta congelada, mas neve, que é neve, não era neve aquilo lá não. E eu fiz uma pergunta, era quase como uma decisão, sabe? Senhor, eu vou saber. Se isso acontecer, eu sei que o Senhor está falando comigo. E pronto, é isso, está feito. No fundo, eu queria que nevasse demais.
Porque eu perguntei, mas eu queria que a resposta fosse sim. Então, vai nevar. Tinha certeza que ia nevar. Não nevou. Eu vim para a igreja pensativa demais naquele dia. Falei, puxa, não nevou. Não nevou. Deus está falando comigo então. Deus está falando comigo. Porque eu fui muito clara com Deus. Fui quase como aqui, ó, o servo ali com Rebeca ali. Se acontecer isso e isso, eu sei que é isso. Chego na igreja naquele domingo, participo do culto e faço tudo e tal, não sei o quê, estou para lá e estou para cá. De repente, acontece um batismo aqui. E na hora que aquele batismo está acontecendo, foi como um suave sussurro no meu ouvido. E foi melhor do que neve. Nem precisava ter nevado. Dali eu saí, e eu falei ainda para o Mu assim, né? Hoje Deus falou comigo. E foi melhor do que a neve. Às vezes Ele vai falar de um jeito completamente diferente do que você esperava. Às vezes Ele vai usar alguém que você nem dava tanto crédito ou credibilidade assim. Às vezes vai ser uma pessoa que passa por você e ela deixa uma mensagem para você. Se você dá aquela... Às vezes você nem... não, fulano não, eu só vou escutar se for fulano ou fulano. Fulano, não estou falando para você ficar ouvindo gente toda hora, porque é isso que confunde a nossa cabeça. Hoje em dia, a gente tem tanta gente falando, são tantas pessoas falando de tantas coisas e de tantas, né, revelações. Às vezes eu não consigo entender, para ser bem sincera, porque às vezes eu vejo, aparece um vídeo de alguém, de uma senhora lá do outro lado do mundo, do Brasil, falando, Deus falou comigo que Ele vai agir lá na cidade tal, não sei de onde e tal. Não estou dizendo que não, mas também fico pensando, meu Deus, Deus vai falando, parece que Deus é um Deus confuso, parece que Deus está sempre meio perdido. Aí, como ninguém ouviu, Ele fala lá com a senhorinha tal, e como ninguém sabe, aí Ele vai falar lá com o outro tal. Para e escute o que Deus está falando com você. Porque às vezes é só um suave sussurro. E a gente tem tantas vozes ouvindo. O perigo de você ouvir diversas vozes e diversas pessoas é esse. Você fica confuso, intoxicado. Você não consegue diferenciar mais qual é a voz de Deus ou que é um simples terremoto mesmo. Porque você acaba se confundindo. Aí que nós temos que entregar as coisas da mão do Senhor e dizer assim, ó, Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar. Isso aqui, pode falar comigo. Eu estou aqui. E o Senhor fala. E quando Ele falar, você vai saber. Ele está passando e Ele deixa uma mensagem. Nem sempre, como disse, vai ser como você esperava. Não foi com neve, foi de outra forma. Mas foi melhor do que a neve. Em 2 Reis, a partir, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim, ó. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor, pois graças a ele, o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói valente, porém, ele era leproso. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada de sua mulher. Um dia, a menina disse à sua patroa, Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Paro aqui um segundo. Essa moça foi levada como escrava, como uma pessoa para trabalhar. Não tem o nome dela aqui. Profeta tal, a fulana tal. Não tem o nome dela. E ela foi levada só para prestar um serviço. Quem foi que pediu a opinião dessa moça? A mulher aqui, a patroa, poderia ter dito a ela assim, quem pediu sua opinião? Você tem o quê a ver com a lepra dele? Você não tem nada a ver. E ela mesma poderia ter se colocado nesse lugar, tipo, eu não vou falar nada porque ninguém me perguntou nada, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não vou falar absolutamente nada, porque quem sou eu, né? Não. Cada um aqui deve ter ouvido o próprio Espírito. A menina para falar, a patroa para escutar.
e ela não tem nem nome. E ela foi usada para falar. Naamã contou ao rei, seu senhor, as palavras da menina israelita. O rei disse a Naamã: vá, eu darei a você uma carta de apresentação ao rei de Israel. E assim Naamã partiu, levando a carta e trazendo 50 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestimentas de festa. Ao chegar lá, entregou a carta ao rei de Israel. A carta dizia: o portador dessa carta é meu servo Naamã, que é oficial. Ele é leproso e foi até aí para ser curado. Quando o rei de Israel terminou a leitura da carta, rasgou as suas roupas e disse em voz alta: o rei da Síria me mandou este homem para que eu o cure da lepra. Por acaso sou Deus com poder de dar ou tirar a vida de alguém? Porque este homem procura um motivo para nos atacar? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado suas roupas e não sabia como atender a carta do rei da Síria, mandou um mensageiro com essa mensagem: ó rei, não é preciso toda essa aflição. Mande este homem me procurar e ele ficará sabendo que em Israel há um profeta de Deus. Então Naamã foi com os seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo: vá e lave-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ficou indignado e falou com os que ali estavam: vejam só, mandar que eu me lave no rio Jordão? Eu esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não. Não são os rios de Abana e Farfar, em Damasco, muito melhores do que todos os rios de Israel? Se é de água de rio que eu preciso para ser purificado, eu voltarei para a minha terra e me tratarei lá. E foi embora revoltado. É isso que acontece com quem não sabe discernir a voz do Espírito Santo. Se não for como a pessoa planejou, como ela desejou, como ela estimou aquilo, não vale. Não tem valor, não é Deus falando mesmo, não é daquela forma. Ah, não foi no tempo que eu queria. Talvez não seja o seu tempo ainda. Talvez Deus esteja trabalhando, precisa de mais um tempo para você chegar até onde você tem que chegar. E Naamã, a atitude orgulhosa de Naamã: então vou me tratar em águas melhores, em lugares melhores. Mas quem disse que era de água? Ele precisava do poder de Deus, ele precisava do poder do Senhor. Então, Deus estava falando o tempo todo. Chega a carta para o rei se desespera. Que é isso? Que bagunça e tal, não sei o que, vai me atacar. Aí vai o profeta e fala: não é assim, é assim. Depois o profeta vai e fala: faz assim, desse jeito, naquele lugar e tal. Não, não quero. Às vezes Deus falou com você já diversas vezes e a sua atitude foi: não, não precisa disso. Não, acho que não é bem isso. Acho que não é bem assim. Acho que não deveria ser dessa forma. Mas a fé não trabalha com o que nós achamos. Ela trabalha com a direção de Deus. Não é o que eu acho ou deixo de achar. É o que tem que ser feito. Quantas vezes vieram palavras de Deus nos dando a direção de: sua vida está travada por causa disso. Vai lá, confessa, abre as portas, pede perdão, repara um erro do passado, faz isso vai destravar. Não, acho que não precisa disso. Não, eu acho que o suficiente, já falei com Deus, não preciso pedir perdão para ninguém e tal. A pessoa vai contra o que a palavra está dizendo. Às vezes, Deus está falando, não tem que pedir perdão para ninguém. Então o quê? Às vezes é perdão para o próprio Deus. Às vezes duvidou do próprio Deus. Às vezes pode ser que o marido esteja caindo naquele versículo que não é respondido. Suas orações serão interrompidas. Por quê? Porque não trata bem a esposa. Eu já vi isso acontecer na igreja. Inclusive, a bispa deu um testemunho uma vez.
E eu lembro dela falar isso para uma pessoa, e ela falou assim: você não prospera, e você não vai prosperar porque você trata mal sua esposa. Depois que eu vi uma mudança ali, naquela situação toda, não é que a pessoa foi mesmo? Destravou. Às vezes, a própria mulher cai na situação de estar querendo um lugar que não é dela, está querendo fazer coisas que não são para ela, ou não está assumindo o seu papel de mulher, ou falta de sabedoria, falta de visão, trava mesmo. A direção está vindo. Para mim, na minha vida, eu sempre, e isso é uma coisa que eu prego sempre, eu sempre pedi a Deus que eu queria prosperar. E eu quero prosperar, Senhor. E eu quero ter uma conta, e eu quero ter uma poupança, e eu quero isso, e não sei o que lá. Mas dentro de mim, o que eu pensava? Eu quero uma poupança, porque aí eu não vou ter que pedir nada para ninguém. Aí não vou depender de ninguém. Aí eu vou poder sair, vou pegar o que eu quiser, não vou precisar nem dar satisfação. Não tem como. Não vai prosperar. Porque isso é um sentimento de rebelião. Eu estava querendo me rebelar. Não, eu não, imagina, eu não quero prejudicar ninguém, eu só quero ter a minha liberdade. Para quê? O que isso vai trazer a você? Ah, não posso ter minha liberdade financeira? Pode e deve, mas com o sentimento certo. Quando você muda o seu sentimento em relação àquilo, Deus pode destravar. Às vezes, é um orgulho. Não pede desculpa para ninguém, não pede perdão para ninguém, não abençoa a vida de ninguém. Às vezes é falta de abençoar a vida de alguém mesmo. Não abençoa a vida de ninguém, não tem misericórdia por ninguém. Ah, não vou fazer por ele. Quem fez por mim? Deus faz por você. Nós fazemos o que nós temos que fazer. Às vezes o travamento está aí. Às vezes é a forma como se trata os filhos. Deus trava a vida de uma pessoa com certeza, porque esses que tratam mal os seus filhos são piores do que o incrédulo. Você pode estar indo para a igreja, pode estar fazendo propósito, pode estar jejuando, tratou mal os seus filhos, vai fracassar. Você vê que ele era um cara respeitado, né? Ele era um cara estimado, respeitado Naamã, mas era leproso, mas ele tinha lepra. O que adianta você ter um cargo ou um nome e ser leproso? Era leproso e era orgulhoso, e a lepra dele não era o maior problema da vida dele, era o orgulho. Eu não, vou me lavar em tal lugar, vou fazer tal coisa. Eu esperava que fosse desta forma, eu esperava que fosse feito desse jeito. E às vezes Deus não faz mesmo do jeito que a gente pede, só para ver o que vai sair de dentro de nós. Só para a gente saber, ter aquela... Qual vai ser a atitude da pessoa, então, se isso então não acontecer? Qual é a atitude se Deus não fizer? E quem disse, quem falou que milagre está só no final das coisas? O milagre do Naamã, você acha que ele foi... O grande milagre da vida do Naamã foi qual? Ele ter sido limpo da lepra? Não, foi ele ter sido limpo do orgulho. Não foi isso, não. Foi ele ter entendido. Você vai ver que para ele ir lá fazer o que tinha que fazer, o que foi orientado ele, porque ele foi orientado por um homem de Deus. E um problema grave nos cristãos é que algumas vezes eles nos pedem orientações e não são seguidas. Me ajuda, pastor, ou para alguém que você vai pedir orientação e tal, a pessoa vai lá e fala assim, ó, faz isso, assim, age assado, a pessoa não faz. Mas eu não sei porque que minha vida está travada, sabe? Mas Deus não fala comigo, fala e fala bastante. O tempo todo Deus está falando. São sinais pequenos, muitas vezes, mas eles estão lá. Não significam que eles não existam. Para ele fazer o que ele tinha que fazer aqui, os oficiais que estavam junto dele tiveram que convencer ele. Também você não vê nome de ninguém aqui. No 13, diz assim, mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e disseram, Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil para curar a sua lepra, o senhor não faria imediatamente? Por que o senhor não pode apenas ir e lavar-se, como ele disse, e ser purificado? Você vê que não aparece o nome desse povo aqui também. E ele estava lá, ó. Custa fazer isso aqui?
Às vezes o que Deus está pedindo para nós não é nada difícil. Mas é muito. Às vezes o que Deus pede é: vai lá, pede perdão para o fulano, vai lá, abre as portas para o cicrano, vai lá, né? Confessa alguma coisa, não sei o que. Cada um vai para a sua linha, para a sua vida, vai lá. Trata melhor seu marido, seu casamento, vai lá, trata melhor sua esposa, vai lá, faz dessa forma. Muito difícil. Não, difícil é viver em derrota, difícil é ter uma vida travada, difícil é ser leproso, difícil é orar e parecer que a nossa oração não passa do teto. Isso é difícil. Pedir perdão não é difícil, não. Ir lá consertar as coisas não é difícil. Difícil é você ver sua descendência vivendo traumas que às vezes você viveu, coisas que você viveu no passado, porque coisas não foram quebradas, coisas não foram confessadas, portas não foram fechadas. Isso é difícil. Ver os nossos filhos na mão do mal, isso é difícil. Só que nós precisamos aprender a reconhecer os milagres que estão diante de nós. Há milagres diante de nós o tempo todo e Deus está falando conosco o tempo todo. Então, o meu milagre, o meu grande milagre será somente quando nevar. Milagre. Será somente quando eu atingir, deixa eu pensar, minha documentação. Saiu minha documentação, está liberado, grande milagre. Quem falou que esse vai ser o maior milagre da sua vida? Milagre é tudo que você tem vivido até lá. O Senhor tem guardado, o Senhor tem cuidado. O Senhor tem colocado pessoas no caminho. O Senhor tem feito conexões importantes. O Senhor tem cuidado e dado livramentos aos filhos. O Senhor tem nos dado visão, tem nos dado aprendizado, tem nos dado crescimento. Olha quantas coisas estão inclusas dentro de um único milagre. O milagre vai ser quando eu abrir a minha empresa. Quando eu for um empresário de sucesso, aí Deus agiu. Quem disse? Deus vem agindo. Ele vem agindo, às vezes, de formas sutis. Basta ter o ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Os milagres, eles acontecem, como eu disse, no caminho. Às vezes alguém que você conheceu. Às vezes alguém que abençoou a sua vida. Às vezes alguém que nem precisava fazer nada por você, mas faz. Às vezes alguém que te coloca num lugar, que abre portas para você em algum lugar. Isso é milagre também. Às vezes, o milagre que você está vivendo hoje é poder levar seus filhos para a escola com tranquilidade, buscá-los, dar o que eles estão pedindo. Isso é milagre. Porque certamente se eu perguntar aqui quem viveu metade só, quando era criança, do que os filhos vivem agora, eu acho que ninguém levanta a mão. Quem que viveu isso daqui? Quem foi para tal lugar? Eu, na minha época, só ouvia falar da Disney distante, bem longe. Não tinha nem coragem, nem de pedir. Perguntar, mãe, um dia você me leva para Disney? Jamais, não vou nem perder meu tempo pedindo. Isso daqui não pode chegar até mim. Acha? E às vezes sua criança pequenininha já viveu, já enjoou, nem quer mais. Gosta mais do Walmart do que da Disney. Disney, nem liga, não sabe. Se você for na Disney, é interessante, porque na Disney, você vai ver mais adultos interagindo e felizes e deslumbrados do que criança. A criança quer comer, quer ir embora, ela está cansada, ela quer sentar, ela quer entrar numa lojinha para comprar um brinquedo. A criança quer fazer isso. Tem personagem que ela nem conhece ali. E aquele monte de adulto, tudo com orelha, tudo com não sei o quê e tal. Então, o que você vive hoje já é um milagre. É você dar para os seus filhos aquilo que você nunca nem pensou em chegar perto. Isso é um grande milagre. Milagre é você chegar na sua casa e ter um monte de brinquedo espalhado. Isso é milagre. Isso é um grande milagre. É você olhar aquilo lá e falar assim, Jesus, eu mesma, às vezes eu olho e falo, Cristo, da onde sai tanto brinquedo? Parece que brota. Parece que tem uma fonte que jorra brinquedo lá da minha casa. Isso é milagre. Porque uma casa que tem criança, que brinca com saúde, com vida,
Então, é milagre. Isso é ótimo. É casa com vida. É casa com gente viva. Nenhuma criança está acamada. Ah, mas eu tenho que me contentar com isso? Não é só isso, não. Isso é muito. Você pode ver o melhor dessa terra, desde que você reconheça os grandes feitos do Senhor para você. Milagre é você estar na sua casa e você ouvir o portão abrir porque seu cônjuge chegou. Isso é milagre. Porque tem gente que hoje já não pode mais ter o privilégio de estar com o marido, com a esposa. Não tem mais. Acabou. Milagre é nesse frio você entrar no seu carro e ligar o aquecedor. Isso é milagre. Meu Deus, isso é um grande milagre. Milagre é você passar por lugares que você só tinha visto na televisão. Nossa, eu só vi isso aqui em filme. Nossa, às vezes eu vou em alguns lugares aqui, eu me emociono, não por causa do lugar, mas porque eu só tinha ouvido falar daquelas coisas. E visto assim, bem distante. Isso é milagre. Isso é Deus fazendo. Só que falta o reconhecimento, porque se não for isto aqui, então Deus não fez. Não, Deus está fazendo. E Deus está fazendo muito. Milagre é você chegar lá no seu guarda-roupa e ver quantas roupas você pode usar. Muitas. Não sei você, mas eu na minha casa, por exemplo, era uma roupinha ali, um tênis que passava de irmã para irmã. Ali eu sou a última, eu sou a caçula. Eu pegava o último do tênis, que já tinha passado por todo mundo. Ali, isso é milagre, que aí às vezes a criança está lá, não sabe nem escolher. São muitos sapatos, são muitas coisas, são muitas roupas. Quem fez isso? Ah, foi a força do meu trabalho. Eu trabalhei muito. Ah, não sei o quê. Porque Deus te abençoou. Porque Deus abriu as portas para você. Milagre é você estar indo fazer suas coisas, está sendo guardado pelo Espírito Santo. Eu que pego a estrada toda hora, pego rodovia e tal, e essa rodovia da Flórida é muito perigosa. O tanto de acidente feio que eu já vi nessa rodovia. Ontem tinha um carro queimado, a gente passou do lado de um carro todo queimado. Se aquela pessoa sobreviveu, foi um milagre. Milagre é você fazer isso e nada tocar você. Porque o Senhor guarda. Porque o Senhor cuida. Isso é milagre. Não, mas então, se eu não ver o meu projeto exatamente concluído, bem do jeitinho que eu queria, Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer muito. Deus tem muito para fazer, Deus tem muito para entregar. A nossa oração tem que ser para que tenhamos mente para receber tudo o que Ele quer fazer e entregar. E reconhecer, ter um coração grato com tudo o que Ele já fez e com tudo o que Ele tem feito todos os dias. Para de ouvir tantas coisas. Silencia esse monte de vozes no seu ouvido. Sejam elas do diabo, que sopra mesmo no nosso ouvido, sejam elas desse monte de vídeo e de interação que nós temos por aí. Sejam elas isso. Pare de ouvir esse monte de coisa e ouça a voz do Senhor. Ele está falando. Você precisa estar atento para ver. Então, comece a reconhecer no seu dia a dia, nos detalhes, a presença e a mão do Senhor sobre todos nós. Porque a mão do Senhor está sobre a nossa casa, está sobre a nossa vida, está sobre a nossa família. Porque tem gente que você vai ver por aí que pode ter muitas e muitas e muitas coisas, muitas. E aí você vai perguntar da vida dela, da família dela, não tem família, não tem vida, está tudo destruído, tudo bagunçado, perdeu não sei o que, aconteceu não sei o que lá. E aí? Isso não vale. O que vale é o que o Senhor está fazendo. Deus não se esquece dos planos, Deus não se esquece dos sonhos, Deus não se esquece do que falou para você. Ele não volta atrás nas promessas que Ele fez. Quem volta atrás são as pessoas, assim como Naamã. Eu vou embora, não vou ficar aqui não, vou me lavar nisso aqui, nesse rio aqui, sujo. Não vou, jamais. Não sei, acho que esse Jordão foi o que a gente batizou, não foi, Ana? Porque tem 2 lá, né?
Eu acho que foi o que a gente batizou, o Jordão, que fala que é o sujo. Não é sujo, né? É cheio de barro, escorregadio, muito. Eu me lavar ali? Jamais. Imagina. Eu fazer isso aqui? Não, não. Não, não, Deus não está falando não. Não, não é dessa forma não. Não, eu não acho que seja desse jeito não. Uma vez eu ouvi uma pessoa que disse assim para mim, ó. Falei para ela, faz um tempo, cobrei ela dos projetos, né? Falei, você não está indo nos cultos, você não está fazendo o propósito, você não está buscando como deveria buscar. E ela disse para mim assim, eu já aprendi, pastora, que eu não preciso ficar indo todo dia na igreja para que Deus me responda. Eu posso orar na minha casa. Aí eu falei para ela assim, você sabe que não é ir todos os dias na igreja que Deus vai responder você. O propósito não é para isso. Você ir todos os dias na igreja e mostrar a Deus o quanto você quer aquilo, chegar a Deus e falar assim, eu estou aqui, Senhor, independente do que aconteceu, eu estou aqui. É um período que nós intensificamos o trabalho, a busca por aquilo que nós sonhamos, porque isso aqui é o resultado de uma vida. Isso aqui você vai colher muitos e muitos anos lá na frente. Mas é aquele renovo do Espírito Santo todos os dias. É o fôlego de vida. Quando você ora o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É isso aqui. Isso aqui é pão nosso. Isso aqui é pão para fôlego de vida. Porque não são todos os dias que vão ser fáceis, não são todos os dias que vão ser agradáveis, não são todos os dias que você vai ver coisas fluindo e acontecendo, e aí você faz o quê? Você corre para o braço do Pai, para os braços do Senhor e diz, eu estou aqui, eu não desisti, tá bom? Eu estou aqui. Essa pessoa, desde então, todas as vezes em que eu a vejo, a encontro, que agora é mais difícil, mas enquanto eu a encontrava, ela está sempre de uma forma mais baixa. Tanto intelectualmente, e eu não estou dizendo de inteligência, mas estou dizendo de expertise. Ela não, parece que ela não fala coisa com coisa, parece que não dá para entender, não tem mais uma clareza. E ela está sempre com alguma questão para ser resolvida. A pessoa não se quebranta. A pessoa, não acho que seja assim. Eu não acho bem desse jeito. Comece a rever os conceitos. Comece a rever as coisas. Quando você acredita que Deus tem o poder de que quando você consagra o seu projeto, quando você consagra o seu propósito, quando você consagra a sua cabeça, você acredita que Deus o abençoou. Então, abençoado você está. Às vezes, tudo que você precisa é entrar no santuário para recobrar a consciência. Porque às vezes nós estamos sem norte. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como eu resolvo isso? Entra no santuário. Fale com Deus e Ele vai mostrar a você o que precisa ser feito. Ah, mas e se eu fizer isso lá da minha casa? Aí a gente chega em casa e fala, não, hoje eu vou chegar em casa e eu vou falar com Deus. Quantas vezes a gente chega em casa, meu Deus, mas antes eu preciso fazer a comida. Peraí, antes eu preciso botar a roupa para lavar. Enquanto a roupa estiver batendo e a louça estiver batendo, aí eu vou falar com Deus. Aí é uma criança que vem e chama. Aí é o telefone que toca. Aí é alguém que manda mensagem. Quando viu, já está na hora de tomar banho. Não, pera, vou falar com Deus. Vou tomar banho, já vou falar com Deus. Vou buscar. Tomou banho, deitou, morreu. Que nem sabe como dormiu, só morreu. Aí acorda, não, mas hoje eu vou falar com Deus. Hoje vai ter tempo para falar com Deus. É isso. Aí as muitas vozes que estão ao nosso redor silenciam a voz do Senhor. Quando você vai para o santuário, você está dizendo ao Senhor assim, eu estou aqui só para te ouvir. Só para escutar o que o Senhor tem para falar. Deixa o Senhor falar com você. Ele está falando. E se você tem buscado do Senhor uma resposta, Ele já está falando. Certamente Ele já falou, mas passou despercebido. Quem está perdido assim, falando, eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não estou conseguindo ouvir o que Ele tem para falar, certamente Ele já falou. Mas aquilo passou rápido. Não, Ele só vai falar quando for um terremoto. Mas Ele não estava lá.
Não, ele só vai falar quando vier fogo e tal, não sei o quê. Ele só falou comigo se a bispa falar do altar, que quase o meu nome e tal, não sei o quê. Às vezes não é assim que Deus vai falar. Tem gente que Deus fala assim. Tem gente que Deus vai usar outras formas. Ah, não, eu só vou entender se eu abrir a Bíblia e cair a palavra. Aí cai a palavra. Ou você vai morrer, sua família toda vai morrer queimada, vai todo mundo desaparecer e tal. Ai, meu Deus, Deus, pronto, e agora? O que eu faço? Deus está falando com você? Não, aí está amarrado, senhor. Acho que o senhor não está falando. E às vezes Deus fala com você num louvor, dentro do carro. Você está no carro, ouve um louvor, ó Deus falando com você ali. Às vezes Deus usa a boca do seu filho para falar com você. Às vezes seu filho vem cheio do Espírito Santo, pequenininho, e fala algo para você que você para e fala, Deus está falando comigo. Ouça Deus. Aprenda a ouvir e ver o caminho do Espírito Santo. Porque isso que nós vivemos é um grande milagre. Você tem um lugar para entrar, entregar sua vida ao Senhor, um santuário, uma igreja, e dizer assim, Senhor, eu preciso de saída, de socorro, de ajuda. É milagre. É milagre. Aprenda a usufruir dos milagres que Deus deu a você. Deus deu bênçãos enormes para nós. E tem dado todos os dias, cada cuidado dele, quantas coisas precisaram dar certo para que você chegasse até aqui hoje. Nada parou você, não aconteceu nada de grave. Você não viveu uma tragédia, nada cruzou o seu caminho, porque Deus estava guardando você. Então, não ache que Deus se esqueceu. Não ache que Deus voltou atrás. Muito pelo contrário. Deus está falando e dando sinais a você. Que Ele tem isso sim, que Ele vai fazer sim. Que é sim, a promessa que Ele fez é sim, válida. Basta você aguardar e contemplar os feitos do Senhor pelo caminho. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos nos colocar em pé e falar com o Senhor. E dizer a Ele isso. Senhor, eu quero te ouvir falar. Eu quero ver o Senhor passar. Eu quero milagres, eu quero ver grandes sinais, meu Deus. Mas se não tiver também, só um suave sussurro já está ótimo. Senhor, eu quero um suave sussurro, então. Desde que o Senhor fale comigo. O seu dever, o nosso dever, é continuar. É continuar o caminho que o Senhor tem nos dado. Então continue. Continue caminhando, continue sonhando. Mas eu não estou vendo nada, está acontecendo. Mas eu não estou sentindo nada, mas não significa que não esteja acontecendo. Mas eu não estou vendo grandes mudanças, mas tem coisas acontecendo. O mundo espiritual não para. O mundo espiritual está o tempo todo em movimento. E coisas estão acontecendo. Não significa que Deus não esteja fazendo. Não significa que Deus não esteja vendo. Não significa que Deus não esteja ali. Não significa que Deus não esteja nisso. Porque Ele está fazendo. Ele tem guardado você. Ele tem curado você. Ele tem te dado todos os dias a oportunidade de ter um dia diferente. De fazer diferente. De fazer uma escolha diferente. De ter um sonho diferente. Ele tem te dado a oportunidade, então ainda tem tempo. Então ainda dá para fazer. Pegue as orientações que o Senhor deu a você. Às vezes o Espírito Santo já falou dentro do seu coração sobre alguém, sobre algo, sobre uma situação. Não é comigo. Deus não muda de ideia. Enquanto as coisas não forem feitas como elas precisam ser feitas, Deus não muda de ideia. Aquilo vai segurar e aquilo vai perdurar. Permaneça falando. Permaneça crendo. Permaneça ouvindo a voz do Senhor. Permaneça no caminho, ouvindo a voz do Espírito Santo e obedecendo o que Ele tem para te falar. Às vezes Ele causa situações para que você não vá em tal lugar. Ouça a voz do Espírito Santo. Às vezes Ele está te dando um livramento no meio do caminho.
Às vezes Ele tirou pessoas da nossa vida que doeu, machucou, ficamos tristes, mas Ele ouviu coisas que nós não ouvimos, sabe de coisas que nós não sabemos. Às vezes o Espírito Santo nos tira de lugares porque Ele sabia que aonde nós estávamos o crescimento não sairia, não chegaríamos mais aonde tínhamos que chegar. Às vezes Deus fecha portas que para nós parecem dolorosas e perdas, e não são ganhos. Deus tem dado ganhos, às vezes disfarçados, de portas fechadas, de nãos que recebemos, de negativas de algum lugar. E é o próprio Espírito Santo mostrando que tem cuidado de tudo, que tem guardado tudo. Ele guarda. Creia nisso, porque o Espírito Santo está falando conosco hoje, mais uma vez, que às vezes Ele não está no terremoto, Ele não está no fogo, Ele não está no vento forte, Ele está numa brisa suave, nos cuidados do dia a dia, nas bênçãos do Senhor para o dia a dia, nos milagres do dia a dia. Deus trabalha dessa forma. Deixa Deus falar com você. Em nome de Jesus, fale com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. E diga a Ele: Senhor, eu entendo, eu vejo. Eu sei que o Senhor tem falado, eu sei que o Senhor tem feito. E eu vejo o seu trabalhar, eu vejo a sua mão. Não é porque não foi, não está sendo no tempo que você quer, que não vem do Senhor. Fale com Deus. Se tornarão em milagres, se tornarão em milagres. Só em ti sou curado. Reconheça os milagres do Senhor. Senhor, obrigada. Obrigada pelos milagres diários. Obrigada, meu Deus, pelos livramentos, pelas portas abertas. Obrigada, meu Deus, pela família, pela casa. Obrigada, meu Deus, pela autonomia. Obrigada, Senhor, por abrir caminhos, por colocar pessoas ao meu redor. Obrigada, Deus, por poder servir ao Senhor com liberdade. Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu vejo os seus milagres, eu vejo o seu cuidado, eu vejo a sua mão, eu vejo a sua resposta, eu vejo, meu Deus, o seu favor, eu vejo, meu Deus, o seu milagre. Eu vejo o Senhor nos detalhes. Deus está nos detalhes. Deus muitas vezes vai agir de uma forma simples, mas poderosa. Deus é simples, mas poderoso. Então creia nesses milagres, na simplicidade do Senhor, na simplicidade com que Ele fala, na simplicidade com que Ele mostra as coisas a você. Deixa Deus falar ao seu coração. Tua palavra no céu firmada está. Deus não se esqueceu. Ele não se esquece. Deus não voltou atrás. Ele não volta. Ele faz. Deus é poderoso para fazer. Ele faz. E Ele continua fazendo. Nós vemos o Senhor, meu Deus. Eu sei que o Senhor fala. Fale conosco, meu Deus. Mostre-nos o caminho. Leva-nos, meu Deus, além. Ajude-nos em tudo. Em nome de Jesus. Eu sei que cumprirás. Na tormenta, essa paz, teu amor não falhará. Prometeste. Ele cumpre. E eu sei que cumprirás.
Clame ao Senhor agora, depois de agradecer, clame a Ele. Senhor, eu clamo agora com o seu povo, sobre os nossos sonhos e o nosso projeto. Senhor, eu clamo por mais sinais e maravilhas, por mais milagres acontecendo diante de nós. Eu clamo, Senhor, por portas abertas. Clamo, Espírito Santo, por realizações internas e externas. Eu clamo, Senhor, por uma abertura de mente. Clamo, meu Deus, por curas em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Espírito Santo, abra-nos portas, cura, meu Deus, feridas da alma, feridas do corpo, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, o nosso projeto está aqui diante do Senhor, e eu clamo sobre o projeto do seu povo, em nome do Senhor Jesus, e declaro respostas do céu, respostas do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Responda-nos, Deus, responda as nossas orações, responda, meu Deus, a nossa casa, na nossa família, das nossas coisas. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nos dê a direção certa, qual caminho seguir, quais decisões tomar, em nome do Senhor Jesus. Nos guia, meu Deus, por caminhos seguros. Eu peço, Senhor, continue nos dando livramentos, continue, meu Deus, guardando a nossa casa, a nossa família, continue, meu Deus, colocando anjos de guerra ao nosso redor, continue, Senhor, abrindo-nos portas, continue, meu Deus, falando conosco. Eu consagro esse projeto ao Senhor, eu consagro, meu Deus, esses sonhos ao Senhor, e eu declaro, meu Deus, que testemunharemos os grandes feitos do Senhor. Eu declaro, meu Deus, que nada que foi colocado aqui deixará de ser cumprido. Eu declaro, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que tudo que sonhamos, almejamos, planejamos acontecerá. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Deus, que os projetos espirituais sejam cumpridos, que os sonhos ministeriais sejam cumpridos. Eu declaro, meu Deus, um crescimento espiritual. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o milagre, meu Deus, na vida sentimental ou nos sentimentos internos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro milagres na família. Eu declaro salvação de filhos. Eu declaro, meu Deus, portas abertas. Eu declaro a proteção do Espírito Santo. Eu declaro o favor do Senhor em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, um destravamento, meu Deus, na saúde, um destravamento na vida financeira. Eu declaro, meu Deus, que haja um destravar, meu Deus, nas coisas. Meu Deus, coisas que não saem, vendas que não saem, meu Deus, portas que não são abertas. Em nome de Jesus, eu declaro destravamento. Eu declaro caminhar das coisas. Eu declaro que o Senhor coloque pessoas diante de nós. Eu declaro, Espírito Santo, e oro pelos seus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor coloque pessoas, meu Deus, que nos beneficiem, que crie, meu Deus, laços em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, que sonhos de uma vida sejam realizados. Eu declaro, Senhor, aqueles mais impossíveis, porque senão não precisaríamos do Senhor. Eu declaro que sonhos impossíveis aconteçam. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aqueles sonhos que nós especificamos ao Senhor e que só o Senhor sabe. Eu declaro, Senhor, que eles saiam do papel, que eles se tornem palpáveis. Eu declaro sonhos novos, desejos novos. Eu declaro uma vida nova em nome do Senhor Jesus. Eu declaro grandes mudanças e eu declaro que daqui sairão grandes testemunhos, que o favor do Senhor, meu Deus, nos alcance e que coisas caminham ao nosso redor em nome de Jesus. Eu consagro e abençoo a vida de cada um, dos que estão e daqueles, meu Deus, que nós estamos orando aqui, que sejam atingidos à distância. O Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe, o Deus que pode todas as coisas. Então, meu Deus, eu consagro esses milagres, esses sonhos e esses projetos ao Senhor e declaro ligados aqui na terra, para que sejam ligados no céu, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.